Turmas, bora lá. Hoje é para turma de genética e de melhoramento vegetal. Então vejam só, a gente fala muito de primeira lei, de segunda lei, é um angu de caroço do filho de uma égua. Se a gente parar para ver só uma lei, só uma informação, um troço muito solto. Mas vê o que acontece. Imaginemos uma planta que carregue em seu genótipo, em sua carga genética, uma produção mediana, uma planta de soja e com um elevado e com um bom teor, apesar da produção mediana, mas um alto teor de óleo. Então o rendimento de óleo é maior. Isso é bom, viu? Imaginemos uma outra que ela não é tão produtiva, mas ela é muito resistente à principal doença da soja, que é a ferrugem asiática. Aí, vejam só, o programa resolveu que vai fazer o cruzamento dessas duas. Daí, vê como acontece. Pegaram aquela variedade X, que é produtiva e bom teor de óleo, ela homozigota. Ela era azão. E pegaram a variedade que não era tão produtiva, mas que era resistente à doença, e que ela tinha o gene que carregava aquela característica, foi chamado de bezão. Vejam uma coisa, quando se encontra em homozigose, ou seja, apenas o alelo dominante, o par de alelos dominantes, logo azão e bezão, a planta encontra em homozigose, certo? Fizeram um cruzamento e desse cruzamento gerou a geração F1. Então a geração F1, por sua vez, ela não é homozigota, ela vai ser heterozigota, vai ser um híbrido. Então, pessoal, só para a gente compreender um pouco, esse indivíduo que a gente está falando aqui cruza o cruzamento de dois híbridos, de dois heterozigotos, é basicamente isso. Eu peguei uma variedade A e cruzei com a variedade B. Essa variedade A ela era pura, era linhagem pura e que apresentava esses alelos dominantes em homozigose. Ao mesmo passo que a variedade B também apresentava assim homozigose. E aí veio, para mim obter produção mediana com teor de óleo interessante, teor de óleo elevado, tem que estar em dominância. Assim como, para mim, produzir com resistência a essa doença, que é a ferrugem asiática, tem que estar em dominância, em caráter dominante, para esse outro alelo, esse outro gene. Aí vê o que acontece. Azão e bezão são dominantes. E azão-azinho e bezão-bezinho também são dominantes. A gente sabe, como já citado, sempre um alelo dominante sobressai sobre um recessivo. Então, quem vai ser expresso no fenótipo é a dominância. Então, por mais que seja híbrido, vai estar presente. Mas o que eu quero que vocês entendam é o seguinte. A segregação da família, aquela família que vai aparecer após o novo retrocruzamento ou após a autofecundação, no caso da soja, é justamente no programa de melhoramento vegetal, a turma de genética não vai compreender isso ainda, mas a gente tratou na aula de melhoramento, tratamos de 14 gerações. Geração F1, F2, F3, F4, F5, F6. Então, sempre planta, colhe, replanta. Seleciona, colhe, replanta. Tá? E aí vai. Geração sobre geração. Pessoal, isso é um processo normal dentro de um programa de seleção. Aí vê o que acontece. Eu coloquei esse exemplo entre cruzamento entre híbridos. Observe que os locos estão todos híbridos. Nesse caso, os locos são totalmente híbridos, porque eu peguei dois indivíduos puros para gerar esse indivíduo que é o F1. Aí vê o que acontece. A primeira coisa a fazer, como a gente sabe, é formar os gametas, né? E aí, nesse caso, azão-bezão. Vê aquela coisa. Na primeira lei, a gente vê que na formação do gameta, os alelos só se separam. São pares de alelos que se separam. Nesse caso, eu vou ter duas características. Nesse exemplo, são duas características. Podem ser mais. O gameta, perdão, podem ser não, são mais.
O gameta carrega um conjunto de características. Então aqui na segunda lei a gente está tratando só de 2, mas podia ser 5, podia ser 6. E aí vai de acordo com o código genético, de acordo com a característica de cada indivíduo. Mexendo só com 2 variedades, a gente vai... Cada gameta vai conter um alelo de cada gene, referente a cada característica. Certo? Então, nesse caso, o Azão é de uma característica e o Bzão é da outra característica. Azão, Bzinho, Azinho, Bzão e Azinho, Bzinho. Pessoal, isso aqui é o parental 1. O parental 2 é a mesma coisa, então só faz se repetir. Tá certo? Azão, Bzão, Azão, Bzinho, Azinho, Bzão, Azinho, Bzinho. Então é idêntico. Ver a recombinação desses alelos. Lembrando que lá na divisão celular, antes de haver a divisão para separar um alelo para cá e outro para lá, formando os gametas, a célula ela se duplica, ela duplica esses alelos e separa. Porque ela tem que manter a carga genética dela. Ela duplica para poder jogar um para fora. E na hora desse jogar, não joga 2, né? Joga um para um lado, um para o outro. Para cada característica, para cada gene. Tá certo? Aí formamos os gametas. Vamos lá para o quadro de Piney. Isso aí já não é mais surpresa para vocês, né? Cada gameta vai ficar numa linha de recombinação. E aí vamos lá. Aqui sim eu tenho que combinar cada alelo de acordo com cada gene. Então o Azão é com Azão. Azão, Azão. O B com B. Bzão, Bzão. Esse aqui ele é homozigoto dominante. Homozigoto dominante, mas com heterozigoto, né, para a característica B. Por que a gente busca homozigose completa? Porque é o seguinte, se torna um indivíduo puro. Aí por que uma mãe e um pai, eles, nos atos naturais de fecundação, de namoro, daquela coisa toda lá que acontece, fazem indivíduos tão diferentes? Porque para as características que eles dois contêm, na hora dessa recombinação gênica, há uma variabilidade. É natural isso. A natureza faz isso justamente para evitar aqueles problemas endogâmicos que possam causar depois uma formação congênita, inclusive morte. Aí, voltando aqui, é o que acontece também com o vegetal. Azão com Azinho, Bzão, Bzão. Então, eu tenho um heterozigoto para a primeira característica e tenho um homozigoto para a segunda. Todo, nesse caso, dominância, né? E aí vai. Seguindo aquela sequência que a gente já conhece, não precisa estar batendo nessa tecla que vocês já viram isso aqui um monte de vezes. E lá no final, um homozigoto recessivo. Se é recessivo, é homozigoto, tá? É verdade isso. Então a gente tem uma combinação, um conjunto de combinações, e aí vê o que acontece. São 4 gametas na parte superior e 4 na parte inferior. E vê o que acontece, pessoal. 4 vezes 4, 16. Então a gente tem 16 probabilidades de algo acontecer, 16 possibilidades de algo acontecer. Por exemplo, eu posso dizer aqui que 1/16 ou 1 de 16 é a probabilidade de aparecer um dominante homozigoto. Mas também posso dizer que é 1 de 16 a probabilidade de ser recessivo, para as 2 características. Se é recessivo, é homozigoto, a gente sabe. Isso são... Observem que eu não estou mais cruzando indivíduos puros. Foi cruzado indivíduo puro lá para formar o F1. E agora eu cruzando os filhos, nesse caso, autofecundação, que é soja, com os filhos dos puros, aí eu obtive indivíduo puro para as características dominantes, isso em homozigose, e recessivo, que é a única condição é a homozigose. E claro que essa outra condição heterogênea,
heterozigota em vários locos é possibilitada. Então, o que é fazer seleção genética e o que é fazer uma nova geração? É fazer com que haja esse cruzamento novamente e aumente a presença de locos em homozigose. Quanto mais a gente repetir esse cruzamento, colhe a semente, vê o que é a seleção, pessoal. A seleção nesse quesito é justamente selecionar todos aqueles que apresentam essa característica dominante. Saber que ele é homozigoto dominante só vai ser possível para mim quando eu plantar ele novamente e poder avaliar a sua progenie. Aí eu colho novamente, planto, e quando eu verificar que perdeu a variabilidade, ou seja, a possibilidade de aparecer alguma coisa em recessividade, que ficou visível, então é puro, a linhagem é pura, então é homozigota. E aí seguem-se os cruzamentos até isso acontecer, ok? Naquele quadro que a gente apresentou na aula de melhoramento vegetal, foi visualizado que a partir da quinta geração, próximo de 100% dos locos já são homozigotos dominantes, tá certo? Isso a gente vai tratar com melhoramento vegetal e é um conhecimento para a turma de genética, mas é só um conhecimento, tá bom, pessoal? Valeu!